Agora você está ao vivo. Mas como é que eu aumento isso aqui? Mas pra gente aparece não, pô. Hoje, Hum? pra gente vai aparecer normal. Pode ir pro celular? Não, pra gente aparece normal. Pronto. Calma, calma, calma. Só que eu tô todo torto aqui, Vanessa. Que pelo amor de Deus. Aí. Calma aí. Boa noite, amigos, amigas. Que Deus nos abençoe a todos. Eu vou aguardar que alguém se nos informe a questão da imagem e do som. Oh, cara, que doido. Tá bom, não, não tem problema não. Sozinho, viu? Nós vamos então iniciar o nosso trabalho agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo aos espíritos amigos, os espíritos tutores que trabalham na seara do conhecimento e que ajudam todos aqueles que procuram estudar a doutrina espírita no sentido de divulgar, no sentido de trazer o real consolo, porque o conhecimento espírita, guardado as devidas proporções, é como conhecer o efeito dos remédios, antibióticos, analgésicos, tomadas, comprimidos, que nós vamos utilizar de acordo com o problema que nós temos, né? Claro que o espiritismo, via mediunidade, via estudo, amplia todos esses recursos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo profundamente por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nesta noite. Que assim seja. Amigas, amigos de caminhada, hoje nós vamos falar sobre as causas que influem na vida, em nossa vida, que são, de algum modo, de duas origens, né, mas não complicou tudo aqui. De duas origens, né? Essas causas. E são de duas classes, na verdade. As causas que influem na existência, dentro do determinismo da evolução. Porque a nossa evolução é determinada por Deus, segundo a sua criação, porque nós nascemos simples e ignorantes. E aí o Pai se nos dá os recursos, a inteligência, os sentimentos, o coração, a consciência, a fim de que nós possamos usar esses recursos e crescemos espiritualmente, né? Emmanuel nos diz isso de uma maneira bastante poética. Ele diz que nós temos duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moral, né? E só quando nós conseguimos equilibrar os movimentos, a capacidade, a força dessas duas asas, e que elas consigam bater em sincronia, aí começamos a voar para mundos, para firmamentos mais evoluídos do que nós conhecemos, né? Então, essas duas classes, né, no determinismo da evolução humana, são aquelas que estão próximas da atual reencarnação, na qual a gente se movimenta, e aquelas remotas, que pertencem, que procedem, na verdade, de ações pretéritas. Ou seja, para a gente ficar assim no arroz e feijão, né? Essa atual vida nossa, nós conseguimos, por exemplo, chegar até o colégio. Outros conseguiram chegar à faculdade. Uns desenvolveram profissões até liberais, como a profissão de engenheiro, de médico. Outros não conseguiram nada. Então, são essas as causas próximas a essa vida. A questão do nosso nascimento, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, tudo isso são as causas próximas à nossa vida. E muitas outras, né? O nosso relacionamento social atual, né? A capacidade que nós temos de selecionar o que é bom, de separar, como diz o Evangelho, o joio do trigo, né? Vai influenciar no bom desenvolvimento ou na perda desse movimento, desse aprendizado, na verdade, né? E essas últimas, as causas pretéritas, né?
são estabelecidas como impositivos de reparação. Por que impositivos? Porque são impostas no plano de reencarnação, de aprendizado, de acordo com as necessidades que nós temos, as necessidades evolutivas, e de acordo com aquilo que a gente tem que reparar, né? Erros do passado, né? E nós conhecemos todos os exemplos possíveis, né? do passado, né? Quando a gente não leva até o final um relacionamento conjugal, quando a gente trai ou é traído, porque as duas situações trazem para nós consequências, né? E que nós não podemos fugir disso. Então, ontem nós fizemos essas coisas. Hoje a gente vê e a gente observa, inclusive, no nosso meio pessoal, que tem pessoas que não conseguem confiar na outra. Essa desconfiança, com certeza, tem uma raiz lá no passado, né? Então, o que acontece? Nós temos que amenizar os efeitos dessas influências através de ações amorosas, amoráveis, que promovem e que vitalizam o nosso relacionamento com todos aqueles com os quais nós tivemos alguma falta, com os quais nós tivemos algum deslize, né? Algum erro de interpretação, de relacionamento, de posicionamento, que trouxe alguma animosidade. Então, sabendo que as primeiras, né, são aquelas que estão presentes nessa existência e que também vão gerando novos compromissos, né? Que, se negativos, podem ser atenuados de momento. Instantaneamente a gente pode observar quando nós estamos caminhando errados, quando os relacionamentos começam a ficar tensos. A questão, por exemplo, de opiniões. As pessoas que são, como é que eu digo, não só influenciadoras, dominadoras. Observe uma pessoa dominadora. Ela é uma pessoa insatisfeita. Ela quer dominar porque ela acha que o outro vai dar problemas para os quais ela não está preparada. Então é melhor que a outra pessoa haja de conformidade o que ela pensa, o que ela sente. Só que a vida não é assim. Só que o relacionamento ele tem que ser respeitado em sua amplitude. Não é porque eu tenho medo de que o outro vai errar que eu tenho que dominá-lo e fazê-lo pensar como eu penso. E fazê-lo sentir como eu sinto. Até porque esse processo é um tanto quanto complexo, demorado, conturbado, perturbador e geralmente não traz efeito nenhum. Porque vai chegar um momento em que a outra pessoa vai se desgastar. Vai, como é que eu digo, cansar desse falso domínio. Porque ninguém deve dominar ninguém. O livro dos Espíritos nos fala uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. Cada consciência evolui por si. Né? Outro dia não, esses dias eu tenho lido o livro da mãe do Chico, né?
em que ela traz um raciocínio que eu acho fundamental para a gente pensar junto. Ela diz que nós não somos criadores, muito menos co-criadores, como se aprendeu em alguns livros de espírito. Mas nós somos os cuidadores, os zeladores dos nossos filhos. E é importante que a gente entenda isso, porque nós temos que zelar pela conduta dele, pelo comportamento, pelo seu aprendizado, sempre tendo em mente que as decisões de ir para o escuro ou ir para a luz sempre será dele. E que, de preferência, que essa decisão não tenha o cansaço emocional, o desgaste emocional que nós possamos causar em nossos filhos. Sabe? Então, nós observamos que atenuar os efeitos de um relacionamento negativo pode ser agora, de imediato. Né? Quando nós percebemos que o filho, que o amigo, que o professor, um companheiro de trabalho está modificando o seu modo de se conduzir com a gente. Nós não temos que simplesmente ir lá e perguntar para ele o que está acontecendo. Podemos até fazer isso, mas temos que analisar principalmente o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos falando. Sabe? Porque, por exemplo, nós temos uma profissão e estamos lá atuando nessa profissão. Aí chega um novato. O que nós temos que fazer? Dominar o novato para ele ser um funcionarinho nosso? Ou acolhê-lo, ensinar aquilo que ele ainda não tem prática para que ele se desenvolva? Porque para nós vai ser muito melhor se ele colocar em prática aquilo que ele aprendeu na escola. Tá? Um ditado popular que até hoje eu não sei o alcance disso, né? Disse que, como é que se diz? Na prática, a teoria é outra. Por que é outra? Porque tem que haver o aprendizado. Então, aquilo que o professor ensinou não é que esteja diferente daquilo que se vai atuar numa empresa. Mas o modo das pessoas lá na empresa entender as coisas são diferentes daquilo que o professor ensinou. Então, aí, o aprendiz, o estagiário, aquele que veio para desenvolver-se, ele tem que estar atento a tudo, e nós, na condição de profissionais já desenvolvidos, temos que ampará-lo, né? Para evitar essa segunda causa, né, das influências da vida, para não termos problemas. Isso em termos de relacionamento, né? Mas observamos uma coisa. Nós temos aqui, que nos acompanha, né? O tabagismo, o alcoolismo, nós temos a toxicomania, nós temos a sexolatria, a glutoneria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos. São de livre opção atual, não em cursos no processo de educação de ninguém, né? Ou seja, nenhum de nós, para se educar, para ser educado, não precisa do tabagismo, não precisa do alcoolismo, sabe? Dos tóxicos que os venenos das drogas propiciam, né? E isso não está incluso. Quando a gente vem do mundo espiritual, né? Assim, em linhas gerais,
O que nós temos que observar? Calma, paciência, harmonia, aprendizado, trabalho, respeito ao próximo, né? Honrar pai e mãe, né? São, não são apenas artigos evangélicos, são regras de evolução, normas de evolução. Por isso que ficou bem claro, e nós vamos repetir, lá no Livro dos Espíritos, cada consciência evolui por si. Para que cada consciência possa evoluir por si, ela tem que buscar esse conhecimento. Senão, ela vai ter muita dificuldade. E essas coisas, esses vícios, podem ser mudados de imediato. Né? Eu já vi muitas pessoas falando que é muito difícil largar de fumar, que é muito difícil largar de beber. Mas é o meu modo de ver. Eu parei de fumar, já falei para os senhores há algum tempo, ano que vem, se Deus quiser, estaremos fazendo aniversário de 1 década sem o uso do tabagismo, né? E isso nos ajudou muito. É uma questão de decisão. É preciso decidir intimamente, eu não quero mais isso. E enfrentar as consequências dessa decisão. Essas consequências serão tanto mais constrangedoras, perturbadoras, segundo o nosso estado moral, segundo o nosso estado emocional, segundo o quanto nós deixamos nos dominar pelo vício. Então, mesmo que seja uma coisa muito difícil, podemos sim decidir e parar, né? Porque, por exemplo, se nós soubermos o álcool pode nos levar à loucura. E passar para o mundo espiritual dependente de álcool deve ser uma consequência um tanto quanto triste, complicada, né? Porque não vamos encontrar o álcool no mundo espiritual, tal como nós encontramos aqui, tal como nós nos viciamos nele. Então, essas são as influências próximas, né? Que nós temos aqui. Então, todo aquele, seja quem for, que se vincular a qualquer um desses problemas, o que vai acontecer? Vai padecer o efeito prejudicial disso. E esse efeito prejudicial não é apenas o efeito físico, na saúde. Na saúde a gente vai perceber quase que instantaneamente, né? O tabagismo, por exemplo, ele te deixa sem fôlego, ele tira parte do seu paladar, do seu apreço pela alimentação, né? Pela sua sensibilidade à alimentação, entre outras coisas, né? Além de concorrer para o aparecimento de cânceres, estamos falando no plural, cânceres de várias procedências, originárias desses problemas, dessas, como é que eu digo, para nós, né? Originários dos nossos vícios. Então, uma pessoa muito, muito dependente do tabaco, ela vai desenvolver edema pulmonar, câncer no pulmão,
Uma pessoa extremamente dependente, viciada, doentia pelo sexo, vai desenvolver câncer nessas áreas. Então, é uma questão de nós voltarmos lá o livro dos Espíritos. Cada consciência evolui por si. Quando eu estou produzindo doenças para mim, eu não estou evoluindo. Aliás, não é doenças para mim. Segundo os gramáticos, é doenças para eu. Né? Eu estou produzindo problemas para a minha vida, para a minha conduta, para o meu movimento. Então, o câncer, por exemplo, vai te dar câncer na língua, na boca, na laringe e por inúmeras afecções e enfermidades respiratórias, destacando o problema maior, mais terrível, que é a tal de enfisema pulmonar. Chegou nesse nível aí, a dificuldade são todas. Mas nós podemos mudar. Né? Podemos mudar, podemos decidir e mudar. O alcoolismo, né, enquanto influência imediata, ele é gerador de distúrbios orgânicos e psíquicos inomináveis, ou seja, que não dá para nomear de instantâneo, sabe? Gerando consequências, desgraças, que de forma nenhuma deveriam suceder. Então, por exemplo, uma pessoa que se alcooliza, ela está lá num bar tomando tudo que ela acha que tem que tomar. Quando ela resolve ir para sua casa, ela já não tem domínio do seu movimento, do seu equilíbrio, da distância que ela está de algum obstáculo. Ela não tem domínio de mais nada. Um tombo dessa criatura na rua, numa via movimentada, pode levá-la ao atropelamento, saindo dessa vida antes da hora programada. Então, é uma consequência isso muito, que complica muito. Além de que o álcool, quando consumido, como é que eu digo assim, de maneira exagerada e todos os dias, a pessoa virou realmente um dependente, um alcoólatra ou um alcoólico, conforme a expressão. Vai modernizando as expressões, mas os tratamentos continuam os mesmos, né? O álcool desencadeia loucura, depressão, agressividade na área psíquica. Só aí na área psíquica. No organismo, os problemas gástricos, renais e principalmente pela irreversível cirrose hepática. Porque a criatura acaba com o rim dela, né? E é complicado, entendeu? A gente perceber que através do consumo da aguardente ou do whisky, a alcoolofilia dizima multidões que se entregam a esses vícios espontaneamente. Ninguém obriga ninguém a beber, mas a pessoa aceita. Fulano, vamos ali tomar uma. Aí toma uma, toma duas, toma 1000, pela vida inteira. E vai desgastando os recursos físicos, fisiológicos, intelectuais do seu corpo. Até chegar a esse ponto. E, de acordo com o Espiritismo,
As principais causas, sabe, que influenciam a vida da gente estão nas leis de causa e efeito. A influência espiritual e o próprio livre-arbítrio, que determinam nossas ações e responsabilidades. Então, a influência espiritual vai acontecer porque os espíritos acotovelam conosco. Se nós tivermos um mínimo de sensibilidade mediúnica, nem precisa ser passividade, evidência, tem alguma percepção. Nós temos duas condições que estruturam a nossa mediunidade, né? A condição fluídica e a condição espiritual, a condição moral. Na condição fluídica, os espíritos vão se aproveitar da nossa fraqueza em relação aos vícios. Eles vão perceber que basta dar uma ordem e nós vamos obedecer. Porque nós já criamos uma necessidade fisiológica. Nós criamos uma necessidade psicológica. Nós gostamos de beber ou de fumar. Isso para citar os dois mais comuns, que é chamado de drogas lícitas, porque tem as ilícitas. Como é que o mundo, como é que a humanidade pode fazer esse tipo de classificação? Tudo aquilo que prejudica a saúde, seja a saúde física, seja a saúde emocional, mental, psicológica, é ilícito. Não é. Pode fumar porque o cigarro é uma droga lícita. É como diz os comerciais na televisão. Anuncia lá uma cerveja, beba com moderação. Não é assim? Beba com moderação, desde que você continue a beber. Aí está subentendido na expressão beba com moderação que é importante que você continue a beber, porque você precisa enriquecer o fabricante de bebidas. Então, há que se ter o quê? Discernimento. Há que se ter o quê? Desenvolver, colocar a inteligência em ação para entender o que vem nas entrelinhas das propostas, né? Beba com moderação, né? Então, é importante que essas coisas estão dentro do livre-arbítrio, estão dentro da lei de causa e efeito. O livre-arbítrio mal utilizado nos remete às consequências das leis de causa e efeito, né? Então, precisamos pensar muito nisso, porque a lei de causa e efeito afirma que cada ação gera uma reação equivalente. A influência espiritual, seja de espíritos benéficos ou prejudiciais, vão moldar os nossos pensamentos, dependendo da sintonia moral do indivíduo. Então, o livre-arbítrio, né, é a capacidade de tomar decisões. Não é apenas, então, somente, como é que eu digo, uma lei, uma regra. É algo que está em nós e nem sempre percebemos ou queremos perceber os efeitos do livre-arbítrio em nosso modo de ser, de agir, de pensar, né? De criar, né? Tem tantos artistas por aí que criam coisas que falam, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, né? Porque vão para um lado estranho. Eu me lembro, estudando um pouco das artes, né?
incluso na estrutura da literatura, né? O Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina, ele colocou alguns papas representados como homossexuais, porque ele tinha uma certa bronca, uma certa ojeriza pelo modo de pensar e de agir dos papas. Isso já foi conversado, debatido por N pessoas. Hoje na internet, então, Nossa Senhora, há muita coisa desse tipo aí, né? Entendeu? Agora, a lei de causa e efeito, né? Ação e reação, que está dentro daquilo que a gente faz por aqui. O famoso nada acontece por acaso. Até porque o acaso precisaria ser muito inteligente para produzir alguma coisa na nossa vida. Tudo é uma consequência das ações anteriores, tanto nessa vida quanto nas existências passadas. Eu começo a tomar álcool de uma maneira desenfreada. Eu estou gerando tudo aquilo que a gente já começou lá um pouco antes. O câncer, sabe, nas vias respiratórias e tal. Eu fumo, eu acelero esse câncer. Então, está tudo dentro da lei de ação e reação. Não é só uma questão do passado. Aí eu fiz ontem e hoje eu estou pagando, ou eu vou pagar, né? São as expressões que a gente vive ouvindo e lendo na literatura espírita. De agora também, né? Eu começo a comer e não tenho mais freio com a minha alimentação. Porque comer é muito gostoso, é muito bom, nos deixa felizes. Mas nós não podemos comer além da capacidade do estômago. Porque feito isso, nós começamos a dilatar o estômago e a encher com mais comida. Onde vamos parar com essa atitude? Tem um programa na televisão que chama Quilos Mortais, eu acho que muita gente já viu. As criaturas chegam a 300 quilos. Como conduzir um corpo com esse peso? Aí ficam na cama. E a dificuldade de uma pessoa nessas condições é muito grande. Ela precisa, por exemplo, emagrecer 50 quilos para começar um tratamento. Porque o seu corpo está tomado por gordura. Então, nós temos que pensar nisso. A questão da ação de reação, de ação e reação, não é só do que trouxemos ontem, é do que fazemos agora também, né? E aí vem a questão das responsabilidades. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. Porque nisso entra a influência espiritual. Quando a gente está viciado em alguma dessas coisas que a gente citou aí, o tabagismo, o alcoolismo, entre outros, nós atraímos para o nosso lado espíritos que saíram daqui com esses vícios e que não conseguem dominar, que chegam no mundo espiritual à procura de algo. Nós lemos em nosso lar as situações criadas lá por causa de alimentação, até por causa de bebida, que foi preciso uma revolução espiritual, né? Uma revolução ética para dominar de novo a situação, porque senão ia estragar todo o plano
de ajuda aos recém-desencarnados, né? Então, encarnado ou desencarnado, cada pessoa é responsável por tudo aquilo que faz, né? Aí nós vamos ver o quê? A influência espiritual pode ser benéfica ou prejudicial. E depende da sintonia entre o espírito encarnado e o comunicante. Sempre vai ser assim. A relação mediúnica é uma relação de permissão. Nós temos sempre que tomar isso ao pé da letra. É uma relação de permissão. Eu permito a influência espiritual. Então, quando eu vou excessivamente, não, quando eu vou até doentiamente aos barzinhos da vida, as festinhas disso ou daquilo, eu estou permitindo que espíritos necessitados de manter os seus vícios interfiram na minha vida. Ó, fulano, bebe mais um pouquinho lá. Ó, ciclano, fuma mais um pouquinho. Por que você não usa essa droga ou aquela droga? Eles vão influenciando. Porque nós chegamos num nível que o discernimento é condição que já está ficando longe da gente. Então, estaremos permitindo a ação da ação. Ele não tem necessidade nenhuma de dizer assim, olha, eu sou fulano de tal e eu vim aqui para te ajudar, porque você não está muito bem. Não. Ele chega, ajuda, se a gente sintoniza e gosta e vai mudando o modo de ser, de pensar, ele vai voltar com frequência. E vai nos ajudar de tal forma que muitas coisas que aconteciam antes com a gente deixam de acontecer. Sabe? Então, nós temos que pensar, sabe? Como estamos conduzindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque eles estão inclusos, porque estão em nós, estão inclusos nessa lei de causa e efeito. Eu penso errado, eu penso mal, eu penso para prejudicar o outro, eu vou arrumar amizades espirituais desse nível. Simplesmente nesse nível, né? Porque os espíritos podem, sim, influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos, sutilmente, inspirando ideias ou sentimentos que nos levam a agir de determinada maneira, seja para o bem, seja para o mal. Escolher o caminho é uma decisão nossa. Se escolhemos o caminho do bem, nós estaremos sempre bem acompanhados. Porque nós estamos fazendo bem. O bem gera boas amizades. O bem gera amor sobre as nossas influências. Né? Então, a mediunidade, nós temos que ter isso também em mente. A mediunidade é uma questão de sintonia mental. Vejamos aqui, ó. As pessoas se conectam com aqueles que pensam e sentem de forma semelhante, sendo necessário manter a sintonia com vibrações superiores através de bons pensamentos e sentimentos. Isso se chama livre-arbítrio.
nós estamos escolhendo o que pensar, cientes de que os nossos pensamentos produzirão influências espirituais. Talvez até domínios espirituais. Então, nós temos que pensar o que é melhor para eu, o que é melhor para nós, em termos de relacionamento espiritual. Viver em paz, viver tirando dessa relação o que ela pode nos apresentar em termos de benefício. Porque a relação mediúnica não se prende apenas, então, somente a passividade, permitir a passividade de espírito. Mas ela é diuturna. Nós acordamos pela manhã e abrimos o canal de percepção. Quando dormimos, na noite seguinte, esse canal de percepção se amplia, porque estamos indo para o mundo espiritual. A amplitude desse canal, às vezes gera sonhos bons, às vezes gera sonhos ruins, dependendo da nossa sintonia mental. Né? E aí, o livre-arbítrio gera uma coisa sensacional. E aí a gente vê a inteligência, o efeito da inteligência suprema. A responsabilidade individual. Lembra? Cada consciência evolui por si. Sendo assim, a responsabilidade é individual. Então, não adianta eu ficar encantado com o Leon Denis, com o Kardec, e achar que eles vão me proteger só porque eu estou encantado com o modo dele escrever. Não. Eu tenho que seguir os conselhos, as orientações. Eu tenho que fazer com que meu cérebro entenda a inteligência deles para ampliar a minha visão de mundo espiritual. Amanhã nós voltamos para lá. E como nós vamos chegar lá? Digam para mim, como nós vamos chegar lá? Com as mesmas carências de agora? Mal resolvidos? Ou entendendo, desculpem, que o livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões e assumir as responsabilidades por essas decisões. Pois somos nós que escolhemos como agir e moldamos o nosso destino. Não é o espírito. O espírito que está nos influenciando não vai moldar o nosso destino. Pelo contrário, ou melhor, ele pode, quando muito, parasitar em nosso destino. Porque nós tomamos a decisão errada. Nós escolhemos o caminho errado. Então, temos que nos preocupar com uma questão que é fundamental: o autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento, nós viemos do mundo espiritual decididos a desenvolvê-lo. Porque ele também é responsabilidade nossa. Então, e o autodesenvolvimento ele inclui algumas metas, algumas regras, algumas normas, né? Todas dentro da estrutura do Espiritismo, do Evangelho, que é a prática do bem, do amor, né? E da caridade, que a partir disso que o indivíduo se eleva moralmente e se torna capaz de dominar as influências negativas e as próprias imperfeições. Observa bem aqui.
É pela prática do bem, do amor e da caridade que o indivíduo se eleva moralmente e se torna capaz de dominar as influências negativas e as próprias imperfeições. É por isso que alguém chega no centro espírita e com problema de obsessão e melhora por algum tempo, acha que curou e abandona o aprendizado. Aí volta tudo. O que acontece nessa situação? O espírito que não quer se modificar, ele simplesmente se afasta e deixa o indivíduo sozinho. Até porque ele conhece o caráter daquele indivíduo. E aí o indivíduo melhora, tomou passe, assistiu palestras, né? Foi bem orientado, água fluídica, sabe, de montão. E algumas casas oferecem, inclusive, medicações homeopáticas e a criaturinha melhora. Melhorou, né? A filosofia da chuva. Está chovendo, eu lembro de construir uma casa. O sol voltou, eu vou para a irresponsabilidade de novo. E aí a criatura abandona. E volta tudo. Quando volta, ela sequer conseguiu conquistar forças para se defender. Porque lhe serão sugeridos, para que você está indo lá? Você não precisa disso. Fica aqui, beba comigo. A bebida te dá prazer. Entre outras coisas. É onde as recidivas. A criatura decide cair de novo no vício. E segundo algumas pesquisas, quando a gente volta para o vício, volta com uma força danada, porque o período que ficou sem o vício, você criou uma abstinência para a qual você não tinha preparo para ela. Criou uma abstinência que ilusória. E aí, quando volta apanhando do vício, né? Então, veja bem, segundo o Espiritismo, a nossa vida é influenciada por uma complexa interação de fatores espirituais e morais, que estão interligados por leis divinas. As principais causas que regem e influenciam a vida do indivíduo são... nós estamos chegando ao final aqui. O livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a influência espiritual, né, e a sintonia. Tudo isso está dentro das leis divinas e naturais. O livre-arbítrio, como já dissemos aqui, é a capacidade de escolha. A lei de causa e efeito traz a consequência direta do livre-arbítrio. Seja o que for, fizemos certo ou fizemos errado. A lei de causa e efeito vai nos trazer o resultado disso, né? E essa lei, ela é similar a uma outra lei física de ação e reação, que garante que nada aconteça por acaso e que cada pessoa seja responsável por suas escolhas. A reencarnação, o retorno do espírito ao mundo físico em um novo corpo, como um mecanismo natural de evolução e aprimoramento moral. As experiências de vidas passadas, tanto os erros a serem reparados quanto as virtudes a serem desenvolvidas, influenciam a vida atual. A reencarnação oferece múltiplas oportunidades para o espírito evoluir. A influência espiritual. Como a gente já comentou em outros aprendizados, né? A gente começa
a desenvolver mediunidade, já quer trocar ideias com Kardec, com Leon Denis, com Jerônimo de Praga, entre outros, André Luiz, Emmanuel. Só que tudo é um processo evolutivo. E evolução determina a grandeza do estudo e da adaptação. Então, a influência espiritual é a interação constante entre espíritos encarnados e desencarnados, que afeta pensamentos, sentimentos e ações. A sintonia, que é uma das últimas consequências aqui, a atração de influências espirituais, benéficas ou prejudiciais, é determinada pela sintonia vibracional e moral de cada indivíduo. Aí é a nossa responsabilidade. E agora, o grande medo de todos nós, a obsessão. Espíritos imperfeitos podem influenciar negativamente, atraídos por pensamentos e hábitos viciosos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? Você faz a prece por nós? Eu vou pedir para minha filha fazer a prece de encerramento aqui. Dá uma licença. Boa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza e ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Não, pode. Assim, meus irmãos, agradecidos por mais essa oportunidade, nós vamos encerrando o nosso aprendizado de hoje, pedindo a Deus que ampare, que ilumine cada um de vocês que estão aí presentes, tá bom? Hoje nós mudamos o dispositivo de comunicação, então não estamos enxergando pessoas, os comentários, mas nós vamos ver depois no Facebook. Um bom final de semana a todos, sobre a mais suave influência espiritual. Que Jesus, como eu digo para minha filha todo dia de manhã, que ela nem sabe disso para saber agora, que Deus vos proteja e que Jesus vos acompanhe. Bom final de semana. Bom.